Aulão de hoje, como voltar a confiar. Olha, se você é uma pessoa que vive em estado de alerta, né? Tem muita dificuldade de confiar no seu parceiro, na sua parceira. Se você é uma pessoa que foi muito machucada, né? Machucado lá atrás e hoje carrega aí esses fantasmas, talvez esse aulão seja para você. Então, bora lá, já traz o seu cafezinho, o seu chazinho e vamos aí para boas reflexões. Gente, a confiança é algo que a gente vai construindo, tá? Tanto a autoconfiança, que é o processo de você aprender a confiar em você, quanto a confiança no outro, né? Não tem como confiar simplesmente da noite para o dia. A gente vai confiando aos poucos, é um processo de construção a confiança. Mas eu escuto muitos relatos, né, gente, de pessoas que estão com parceiros, com parceiras, que passam essa confiança no relacionamento, né, que estão com pessoas ali que realmente estão disponíveis para a relação, que são pessoas que buscam passar ali uma honestidade, uma transparência, né, que querem construir essa relação, mas ainda assim, né, algumas pessoas não conseguem confiar. E por que que isso acontece? Gente, vamos começar entendendo, né, voltando lá para a nossa infância. A nossa forma de se relacionar com o outro, a nossa forma de amar e de se permitir ser amada, né? A nossa forma de se vincular com o outro já começa dos 0 aos 7 anos de idade. Com mãe, principalmente, né? E pai também, tá? Nosso primeiro amor foi a mãe, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas, a nossa mãe foi o nosso primeiro amor. Então, é ali que já começa a ser construída essa relação de confiança, tá? Então, às vezes você pode falar, Gabi, mas né, eu não fui traída no passado e ainda assim não consigo confiar. A gente precisa compreender, né, como que foi a tua relação ali com esse primeiro referencial de amor com a tua mãe, tá bem? Ou se você falar assim pra mim, não, Gabi, realmente, hoje eu não confio porque eu já fui muito traída no passado. Então, ok, você teve algumas experiências dolorosas na sua vida amorosa, mas ainda assim, né, muitas vezes você pode ter escolhido entrar nesse relacionamento, mesmo que de forma inconsciente, porque você já tinha questões ali da sua infância, tá? Então, a gente sempre vai analisar o que aconteceu aí, do 0 aos 7 anos de idade, tá bem? Então, gente, foi a primeira pessoa, né? Quando que foi a primeira vez, aliás, que te feriram? Né? Quantos anos você tinha? Qual que é essa tua versão, criança ferida que existe dentro de você, que sentiu que não podia confiar ali na mãe e no pai também? Talvez porque os seus pais falavam que iam fazer alguma coisa e não faziam, né? Vou trazer um exemplo aqui, bobo, mas dá pra gente pensar em muitos outros exemplos, né? Mas um que é clássico é ali os pais, né, que falam que vão dar um presente, né? Então imagina a cena aí. Vocês estão passeando no centro ou no shopping, enfim, e daí você, criança, pedia uma coisa ali para os seus pais e eles falavam, olha, agora não, mas na volta a gente compra, né? E na volta a gente compra nunca acontecia. Né? Você já passou por uma situação dessa? Esse exemplo, gente, é só para clarear um pouco aí o quanto às vezes situações, né, marcam a gente e vão desenvolvendo essa nossa percepção, né, de que será que eu posso confiar ou não? Então, se a minha mãe sempre me promete algo e nunca cumpre, talvez relacionamento é algo, né, que não se dê para confiar. Então a gente pode ir pegando, né, várias situações que aconteceram na nossa infância, situações onde a gente não se sentiu seguros, né, amparados, onde a gente sentiu que não dava para confiar, não dava para se entregar, né, não dava para realmente às vezes ali, né, contar com os nossos pais, porque talvez essa segurança emocional não fosse acontecer, né? Então isso já pode ir criando ali nessa criança
essa percepção, né? Relacionamentos não são confiáveis. Eu não posso confiar porque talvez, né, eu vou ali me frustrar, eu vou ali me machucar, tá? Então, isso já é um ponto para você ir analisando, né? Como que foi, né, a relação com seus pais? Você sentia que podia contar com eles? Você sentia que podia confiar neles? O que eles falavam para você realmente acontecia? Né? Você sentia que era uma relação de descanso, de entrega, de segurança? Tá bem? E daí isso é algo que a gente, talvez você não encontre as respostas agora, mas é algo que a gente vai ir buscando compreender melhor dentro de um processo terapêutico, tá, gente? Tem pessoas aí que eu tenho certeza que fizeram essas perguntas e já vieram, né, memórias da infância, mas pode ser que tenha pessoas aí que se questionaram e nada veio, né, nenhuma informação veio, porque tem uma resistência maior e tá tudo certo também, tá? Na terapia a gente vai aprofundando nessas questões. Então, veja bem, né? Essa desconfiança, esse senso de que eu não posso relaxar na relação, não posso confiar aqui no outro, ele já pode vir dessas primeiras experiências, né, da infância, tá? Um outro ponto, gente, é a questão de a gente consegue transformar uma crença que a gente tem, uma dor emocional que a gente tem, através de novas experiências. Então, se você é uma pessoa muito desconfiada, né, e você começa a se relacionar com uma pessoa que te traz uma grande segurança emocional, isso pode te auxiliar no seu processo de cura. Isso pode te auxiliar a você criar um novo referencial de segurança. E isso também ele pode ser criado na terapia, né? Então, claro, busque bons profissionais, pessoas aí que te passam esse profissionalismo, que te passam essa segurança, tá? Mas sim, através de uma nova experiência emocional corretiva, você consegue ir mudando essa dor da desconfiança. Então, quando você sente que tem alguém ali que realmente, né, é uma pessoa que te passa uma solidez, você, através dessa nova experiência, através de um processo terapêutico, por exemplo, você pode conseguir ir transformando essa dor e essas crenças aí, tá bem? Outro ponto, gente, é começar a desenvolver uma versão adulta confiável dentro de si mesma, que é o processo de você começar a desenvolver amor próprio, né? Ou seja, é quando você vai se tornando o seu próprio pai e a tua própria mãe. Você vai se tornando os pais da tua criança interior ferida e vai entregando para essa criança interior ferida que não pôde, que sentiu, né, que não podia confiar, que sentiu que não podia relaxar, né, que sentiu que não podia contar ali com o pai, com a mãe. Né? Então agora é o seu papel, é o papel da tua versão adulta começar a entregar tudo isso para sua criança interior. Então, o que faltou para ela? O que ela precisava que ela não recebeu? Né? Então, a tua versão adulta precisa começar a fazer esse movimento para a criança interior ferida, tá? Então, alguns pontos aí, né? Como começar a cuidar da criança interior ferida. A tua versão adulta, ela vai precisar, né, começar a... Tudo que você fala que vai fazer, você vai precisar começar a prometer. E isso passa a confiança para você. Daí entra no processo, né, gente, de autoconfiança. Então, hoje na tua vida, você é essa pessoa que você sente que você pode confiar em si mesma, em si mesmo? Você já tem essa autoconfiança? Então, quando você diz que vai fazer algo, você cumpre? Então, assim, gente, exemplos, né? Se você diz que vai na academia, você é aquela pessoa que se promete as coisas, que fala que vai e nunca vai? Ai, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. Porque veja bem, toda vez que você se promete algo e não cumpre, você está criando uma relação de desonestidade com você mesma. Você está criando uma relação e reforçando uma relação onde você realmente acredita que não pode confiar nas pessoas. Começando por você mesma. Começando por você mesmo.
Então, toda vez que você se promete algo e não cumpre, você está passando a informação para a tua mente e para o seu próprio campo emocional de que não dá para confiar nos outros, nas pessoas, tá? Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas é a minha relação comigo, né? Se eu falar que eu vou na academia ou não vou, não tem problema, porque ninguém precisa saber. E é aí que vocês se enganam, porque muitas vezes vocês não levam a relação que vocês têm com vocês a sério, sabe, gente? E sim, os outros podem não saber o que você está fazendo, mas você sabe. E você, de novo, né, tá passando essa informação para você de que você não pode contar com você, de que você não dá conta, de que você não é confiável. E daí a gente pode até levar essa questão, né, para os seus relacionamentos amorosos, que muitas pessoas elas têm muito medo de serem traídas, né, porque elas também sentem que caso elas descobrirem a traição, elas não vão dar conta de ir embora. Então, você precisa fortalecer a tua autoconfiança para entender, né, para ter essa autonomia de entender, ok, né, se o outro fizer algo comigo, né, se o outro não conseguir sustentar a palavra dele, eu posso confiar em mim, eu posso colocar um limite, eu posso me proteger, eu posso cuidar de mim indo embora, né, caso eu sinta que não estou sendo respeitada ou valorizada nessa relação. Então você precisa ter essa força interna, você precisa ter essa autoestima saudável, você precisa construir essa relação de autoconfiança, né, para que você sinta que você não precisa depender do outro, né? Eu dependo ali só do outro para sentir que eu posso confiar. Não. Você tem a você, né? E você pode começar já construindo essa relação de confiança com você mesma, com você mesmo, tá bem? Então, isso é um ponto muito importante. O que a sua criança interior precisava receber para se sentir segura, para se sentir amparada, para sentir que ela podia confiar? Então, é o papel da tua versão adulta agora começar a entregar isso para sua criança interior, tá? Então, se faça essa reflexão aí e vai encontrando as respostas dentro de você. Então, repetindo, né? A pergunta seria: o que eu posso começar a fazer para mim, para que eu me sinta mais segura, para que eu sinta que eu posso confiar em mim, tá? Outra questão, né, gente? Muitas pessoas que têm essa dificuldade de confiar, elas têm crenças que são muito gerais, né? Então, elas acabam acreditando assim, não se pode confiar em ninguém. Veja só, né? Ela já generaliza. Não se pode confiar em ninguém. Ou as pessoas sempre me machucam. Então vamos tomar um pouco de cuidado com essas crenças, né? Que sempre estão ali generalizando, colocando tudo ali no mesmo saco, colocando tudo na mesma bolha, né? E não, gente, as pessoas são diferentes. Então comece a substituir as crenças, né? De, por exemplo, as pessoas sempre me machucam para um pensamento de: sim, algumas pessoas machucam, outras não. E eu posso escolher com quem eu vou me relacionar. Né? Então comece mudando a crença: todo homem trai, toda mulher trai, para: sim, alguns homens traem, algumas mulheres traem, mas nem todos. E eu posso escolher me relacionar com aqueles que não traem, tá? E daí, gente, é claro, né, que você vai ter que desenvolver uma habilidade de se permitir conhecer as pessoas, né? E ao mesmo tempo ir analisando quem é o outro. Então, quando você estiver conhecendo alguém, você precisa ir analisando, né? Quem é essa pessoa? De fato, como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. Porque muitas vezes as pessoas já estão vendo sinais de que o outro mente, de que o outro é uma pessoa instável, de que o outro é uma pessoa às vezes repleta de vícios, né? De que o outro às vezes é uma pessoa que não tem uma perspectiva de futuro, enfim. Então, às vezes a pessoa já está trazendo vários sinais de que ela não dá conta de sustentar uma relação, né, com fidelidade, com honestidade, com uma boa comunicação, e às vezes a pessoa ela ainda insiste. Então, minha gente, o processo não é você se entregar de vez, logo de cara, para um relacionamento que acabou de começar, sem analisar nada, e também não é sobre você se fechar completamente
e não se abrir para conhecer ninguém, né? Veja que eu estou falando de extremos. Tem pessoas que vão para um extremo de se entregar completamente sem conhecer o outro e de sem analisar sinais, e tem pessoas que vão para um extremo de se fechar totalmente e de não se abrir para conhecer e para confiar em ninguém. E não é sobre extremos, gente. O processo mais saudável seria o caminho do meio. O que seria esse caminho do meio, né, Gabi? Seria o processo de você ir conhecendo o outro, né? Dando um passo de cada vez nessa relação, vai conhecendo a pessoa e vai vendo se dá pé, né? Que eu sempre brinco para vocês que quando a gente tá entrando no mar ou numa piscina, a gente vai dando um passinho de cada vez para ver se dá pé, para ver se faz sentido mergulhar. Então, quando você está conhecendo alguém, o processo é o mesmo, vai dando esse um passinho de cada vez para ver se dá para você se aprofundar nessa relação. Né? Então, vai analisando aos poucos, não tem como você conhecer uma pessoa e saber se ela é confiável de uma hora para outra, né? Da noite para o dia. Mas vai dando um passinho de cada vez, vai conhecendo essa pessoa, vai vendo se ela é uma pessoa coerente, vai vendo se é uma pessoa que realmente está disposta a construir uma relação, vai vendo se essa pessoa ela tem essa honestidade, né? Vai observando os hábitos dessa pessoa, os padrões dessa pessoa aos poucos, né? E vai lidando com a realidade tal como ela se mostra. Tá bem, gente? E é isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que construir confiança não é um processo tão simples, né? Ele vai exigir aí de você uma paciência nesse processo, tá? De construção da confiança. Vai pedir, né? Esse processo ele pede que você vá abrindo seu coração aos pouquinhos. E ele pede também que você desenvolva essa autoconfiança também em primeiro lugar, né? Então você precisa ser em primeiro lugar essa pessoa que você sente que você pode contar com você, que você pode confiar em você, tá? É isso, gente. Teria aí mais coisas para eu trazer para vocês, mas a gente pode ter a parte 2 também, né? Caso tenha aí dúvidas, questionamentos, deixem nos comentários que a gente vai desenvolvendo e aprofundando ainda mais nesse assunto que tem várias camadas. Então, um beijo e até a nossa próxima aula.